E aí pessoal, beleza? A Oshis Playtime falando. Hoje nós vamos fazer uma análise sobre o deck Greninja Turbo. Claro que existem várias versões rodando pela internet. Essa aqui é uma delas. Essa na verdade é a versão que eu tenho jogado nos campeonatinhos aqui em Curitiba, com uma pequena adição que eu vou comentar mais além dos Ace Trainers ou treinadores As, né? Mas eu já comento de onde veio essa ideia, porque ela não veio sozinha, né? A gente tem que dar os devidos créditos. Esse deck aqui, ele é bem direto, né? A gente pode perceber aqui que a gente está rodando praticamente a linha evolutiva do Greninja. Do Greninja do Turbo Revolução, né? Esse Greninja aqui que a gente está vendo. Esse Greninja ele é muito bom, porque ele tem zero custo de recuo. E os dois ataques deles custam apenas uma energia, né? Porém ele é estágio 2. O primeiro ataque chama Costura Sombria e é basicamente como se fosse uma Hexmaniac, né? A Supporter, né? Hexmaniac. Como se ela fosse Hexmaniac, só que é um ataque, ela tira 40. Ou a gente tem o Corte de Luar, perdão, que bate 60. E se você recolher, né, uma energia de água, ela pode bater mais 20. Isso é muito bacana. Dos outros integrantes aqui, nós temos também... A gente está rodando 3 cópias dessa. Dos outros integrantes também tem aqui o Greninja. Greninja do XY, né? Ele tem a habilidade Estrela Ninja de Água, né? Que você descarta uma energia de água e coloca 3 danos em alguns contadores de danos em alguns pokémons oponentes. Tem um ataque que não é tão bom, porém custa uma energia, golpe de névoa. Na verdade, esse cara ele entra no deck como se fosse um plus, né? E o grande objetivo desse deck, né, claro, é o próprio Greninja Turbo, né? Greninja Turbo, ele, para quem ainda não está muito familiarizado ainda, eu tenho visto em alguns grupos de Facebook que existem algumas dúvidas ainda em relação às evoluções Turbo, se a gente pode chamar de evolução. Ela, na verdade, ela é colocada, né, a gente vai ver aqui no jogo, né, mas ela é colocada de lado em cima da carta, uma evolução da última evolução, né, como se fosse. E ela adiciona um tanto de vida e adiciona habilidades ou ataques, dependendo da carta. No caso do Greninja, ela vai adicionar esse ataque aqui que chama Estrela Ninja de Água Gigante, ou em inglês a Giant Water Shuriken. Então é parecido com a habilidade do Greninja do XY, porém em vez de 3, são 6. A grande diferença, 6 danos, né? A grande diferença é que para isso funcionar, ele tem que ser um Pokémon ativo, né? Agora, o problema é, né, como é que a gente monta ele? Esse, na verdade, é o grande problema do deck. Se a gente percebe, a meta é bonita, né, chegar no Greninja Break, mas como é que monta? Então nós temos aqui 4 Frokes, né? Então a gente pode perceber que nessa versão do deck a gente está rodando só 4 Frokes, então a gente vai dar muito mulligan. Quase mais do que a gente gostaria, mas ela tem um objetivo, né? Porque se a gente tivesse algum outro Pokémon, quem sabe a gente sair com, sei lá, tem decks que rodam o Remoraid com Octillery e às vezes o Remoraid cai na frente e tal. Não, a gente quer fazer uma versão um pouco mais acelerada, um pouco mais agressiva. Então a gente tem o Froakie necessário para a gente poder colocar o Greninja no campo, né? Com um ataque que, se você tiver sorte, pode te ajudar, mas não conte com isso. Mas quem é o verdadeiro MVP desse deck, né? Quem é o verdadeiro grande jogador desse deck é o Frogadier. O Frogadier ele tem um ataque que chama Duplicações de Água. E se você tiver uma energia de água, né? Você dá esse ataque e ele coloca 3 Frogadiers no teu banco. Ou seja, se eventualmente a gente consegue colocar esse cara rodando já pra atacar já no primeiro turno digo, segundo, né? Se não é tu que começa. No segundo turno, então, ou na tua primeira vez jogando, no teu primeiro ataque, se a gente consegue colocar, a gente consegue já colocar 3 Frogadiers no banco, ou seja, no próximo turno a gente já consegue fazer um Greninja ou um Greninja Break, se tiver um Wally, enfim. Ele é quem acelera todo o jogo, né? Graças a esse Frogadier.
O que a gente gostaria muito que acontecesse é que logo de cara a gente pudesse colocar um Frogadier o quanto antes para dar esse ataque pro quanto antes a gente colocar um Greninja e eventualmente um Greninja Break. Né? Agora, o que fica a questão, né, é como fazer isso. Né? Essa que é a grande questão do deck, dos decks em geral. Então aqui a gente tem uma série de treinadores que a gente separou. A gente aqui da Playtime a gente separou. E, né, básico do básico, bola mergulho, né? A bola mergulho ou a dive ball, ela é igual uma bola comum, igual uma outra bola, só que você não precisa descartar. E você procura diretamente o Pokémon de água, então você não precisa abrir mão da sua mão. E aqui também a gente tem algumas técnicas, né, que a gente pode usar junto, né? Eu não vou falar das cartas aqui em ordem, porque, né, as coisas acontecem num certo conjunto, né? Então como é um deck que não roda Shaymin, né? Como é um deck que não roda Shaymin, a gente pode acabar ficando com uma mão morta ou sem item, uma coisa assim. Então a gente tem uma necessidade grande de renovar essa mão, né? Então, por isso nós temos aqui 3 Sycamores e 3 Shaunas, né? Sycamore é mais agressivo, a Shauna é um pouco mais conservadora, né? Mas aqui não pode ter medo de jogar a mão fora. A gente precisa fazer o Frogadier entrar em campo o quanto antes. Então, que se eventualmente a gente jogar fora alguma coisa que precisava, a gente tem aqui a Cinza Sagrada para pegar de volta o lixo. Então, na verdade, a Cinza Sagrada ela tem um papel fundamental nesse deck, porque ela permite que a gente possa jogar fora a nossa mão sem medo, né? Senão a gente vai ficar segurando uma mão e vai acabar morrendo com um Pokémon fraco lá na frente. Isso é muito perigoso. Então, a gente tem o Sycamore diretamente relacionado com a Cinza Sagrada, né? Sycamore também para procurar todas as coisas aqui. Tem o Compressor de Batalha, que é muito útil, caso a gente consiga, na verdade, assim que o Compressor de Batalha vier na mão, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser jogar um Lysandre fora, jogar um Treinador As fora, ou um Wally, e um Fisherman, né? Porque já que a gente tem Explorador VS, a gente pode ter um acesso rápido a esses caras no lixo, né? Então eu uso aqui o Battle Compressor para isso, né? Ou eventualmente a gente acaba no começo de jogo, no qual você tem um Battle Compressor, você tem um VSC, um Explorador VS, você tem um Froak na mesa, então você pode jogar fora um Wally e resgatar com um VS-Seeker e já fazer o Frogadier o quanto antes. Tem Trainer's Mail pra gente fazer a busca, né, nos nossos treinadores, que é um item, então muito importante. A gente tem Fisherman, o pescador. Desculpa, eu tô acostumado com os nomes em inglês, que a gente sempre joga em inglês, né? Costuma jogar em inglês. E o pescador, ele recupera 4 cards de energia básicas da pilha de descartes, né? Então, recupera 4 energias do lixo. Temos Skyla. Aqui, gostaria de ter 2 full arts, mas a gente só conseguiu uma nos boosters, né? Então a Skyla, ela entra aqui como uma busca de extrema emergência, porque bem de verdade a gente tem coisas melhores para usar nos nossos supporters, mas às vezes a gente tá numa encruzilhada, a gente precisa de uma dive ball, a gente precisa de uma cinza sagrada, a gente precisa de um VS Seeker e vai ter que esperar o próximo turno. Então a Skyla entra nisso como uma super emergência. Mares agitados, para recuperar um pouquinho de vida. Muscle Band, a faixa musculosa, ela adiciona 20, né, de dano nos ataques. E pelo que eu tinha jogado, eu não jogava com faixa musculosa antes, mas ela ajuda muito no Mirror Match. Mirror Match quando você pega você está jogando com um baralho exatamente igual ao seu ou do mesmo tema. Ela ajuda no Mirror Match, porque se você chegar no caso de pegar um jogo contra outro Greninja Break, a tua prioridade é bloquear as habilidades do inimigo. Então, porque se você bloqueia a habilidade do inimigo, ele não pode te dar Shuriken e tudo mais. Só que como vocês estão dando um dano muito parecido, fica naquela encruzilhada. Mas se você tiver um Muscle Band,
Com Costura Sombria já são 60, já começa a ganhar uma vantagem aí durante o tempo. Né? Então, também para ajudar a bater, né? Porque, óbvio, né? Porque o Greninja batendo 60, mais 20 da Muscle já são 100 por hit. Mais 60 da Shuriken aqui, da Estrela Ninja Gigante aqui. Já tem 160 fácil. Se tiver 2, então, nossa, o dano começa a subir muito rápido. 8 energias. Não parece pouco, mas na verdade 8 energias roda muito bem no deck. E aqui, como eu tinha dito, que ia falar por último, né, o Treinador As. Logo, talvez o N, mas eu acho que o Treinador As ele tem uma... Né, essa foi uma dica que o Ian Fukuda, aqui de Curitiba, inclusive, deu pra gente. O Treinador As ele tem uma... Como é que a gente pode dizer? Uma importância muito grande nesse deck. Porque se você estiver jogando contra um deck de Night March, com um outro deck que seja um deck forte, um deck rápido, que é o que os decks competitivos costumam ser, é muito provável de que você comece teu jogo lá com o Froakie, faça teu Frogadier, bota os 4 lá no campo e teus Pokémons vão morrer. Vão morrer 1 ou 2 até você conseguir colocar um Greninja em campo, um Greninja Break em campo. Então que é possível que logo nesse começo, nesse início de jogo, você comece com uma certa desvantagem, né? E o Treinador As, né? Eu coloquei 3 aqui, não sei se ainda tá sobrando, eu tava rodando um só, era pouco. 2 eu não testei, vamos ver com 3. E o Treinador As, então, né, a gente tem essa premissa, a gente só pode usar ele se a gente tiver mais prizes, né, mais cards de prêmio restantes do que o oponente. E quando você joga ele, é parecido com o N, né? Os dois embaralham a mão no deck. Quem tem menos prizes só tira 3. E quem tem mais prizes, ou seja, quem tá pior no jogo, tira 6 cards. Então isso pode ajudar bastante a fazer o inimigo perder as cartas que tem na mão, né? Perder um possível contra-ataque e ganhar um tempo. Então, na verdade, o Treinador As ele tem um papel muito importante aqui no jogo. Porque a gente provavelmente vai começar em desvantagem, né? Se não começar em desvantagem, pode ser zica do oponente ou outra coisa assim, mas é um deck que é muito difícil de você passar o primeiro turno, porque o Froakie e o Frogadier tem pouquíssima vida, né? A gente pode ver aqui, o Froakie 60 de vida, a evolução só tem mais 10, né? Então, né, é pouca coisa. Então, pessoal, esse é o deck do Greninja, essa é a nossa versão do deck do Greninja, uma versão um pouco mais agressiva, porém que tem rodado muito bem, né? Prós e os contras, né? Ele é um deck de Pokémon não EX, no qual não roda nenhum Pokémon EX, não roda Shaymin, então a troca de prizes ela deve ser favorável. Ele bate muito forte para um deck de não EX, e, ou seja, a gente tem uma match, né? Um combate, um jogo muito competitivo. Se a gente jogar contra, por exemplo, um Garchomp, né, que está jogando bastante, que é um deck feito para ter EX, lutador, né? Night March é um problema, né? Ou seja, a gente tem várias matches que são muito favoráveis para o Greninja, pela própria velocidade, inclusive, do deck. Agora, a gente tem uma grande desvantagem contra deck de lock, né? Trevenant, ou Seismitoads, etc. Né, a gente usa aqui item, usa bastante coisa para dar uma acelerada no jogo, pode ser um pouco mais difícil, né? O bacana é que o Frogadier, ele próprio acelera os Pokémons, então não é via item e tudo mais, mas basicamente, um jogo de lock é complicado pra gente que precisa de itens, né, como praticamente todo deck. Contra Trevenant Break, eu não sinto grandes dificuldades, porque a gente tem aqui um estádio, né? Tem o Rough Seas, ele acaba curando praticamente o que ele bate, o que o Trevenant bate, né? Então é uma questão de gerenciar bastante, né? Mas, sim, eu acho um pouco problemático os decks de locks, né? Night March é um super problema, como já tinha dito, porque bate muito forte, muito rápido, e a gente precisa aqui de um turno ou 2 para fazer um setup, né? O pessoal anda jogando bastante com o Fighting Fury Belt, né? Aquele cinto lá que
dá mais 40 de vida Pokémon básico, então o Joltik já fica com 70, né, um Kabu com mais, então ele já não morre mais com uma Shuriken só, né, então o pessoal fala, mas Greninja tem muita facilidade contra Night Mart, mas a verdade é que contra um bom deck Night Mart, pouca coisa é favorável. O que seria muito legal de colocar nesse baralho aqui, que eu infelizmente não tenho, é o Jirachi Promo, que ele fica imune, né, quando faz um ataque e descarta uma energia especial do inimigo. Então ele fica imune na próxima rodada. Esse é um Pokémon que podia vir a calhar bastante, mas infelizmente não tinha disponível aqui, né. Se vocês forem pesquisar pela internet, vão ver que tem várias cópias de deck que usam 2 ou 3. Ainda que eu acho que 2 ou 1 até é bastante suficiente, porque o Jirachi ele te compra tempo, né? Ele não tem uma vantagem ofensiva, ele é uma coisa estratégica para defesa. Bom, quanto então como conclusão, a gente tem visto que esse baralho ele tem rodado muito bem nos regionais americanos, tem rodado muito bem aqui nos próprios campeonatos aqui da cidade ou, né, que a gente tem visto. Porém, é preciso atentar que o pessoal já está ficando esperto, então a gente já está vendo um número maior, né, de Mega Sceptile, de Sceptile, de Ariados Sceptile, ou seja, Pokémons de grama jogando contra a gente, contra o Greninja. Então, isso é uma preocupação, pois é trabalhoso montar um Greninja Break e ele morre muito fácil se bater na fraqueza. Então tem que ficar muito esperto. Qualquer jogo contra qualquer deck que seja a maioria de folha, a gente vai ter uma desvantagem muito grande, né? Enfim, né? Essa é a análise do deck. Espero que tenham gostado. A gente vai fazer o teste no deck aqui logo na sequência, né? Vamos achar uma partida aqui pra gente poder jogar. Vamos ver como é que roda. Bom, então vamos lá o teste do Greninja. Vou procurar aqui um oponente. Tomara que ache logo um oponente. Aí, abemos oponentes. Deck psíquico. Vamos ter a vantagem. Se não me engano, essa vantagem é Elo Rating, né? Quantas vezes calculado em vitórias e derrotas, né? Mulligan, como esperado. Deck de psíquico pode ser Trevenant Break. Tem um Pokémon básico finalizado, fazer um Mulligan. Nada novamente. Já era previsto que fosse acontecer. Aqui já tem um Froak. Ok. Agora ela vai tirar as cartas de Mulligan. Se assim desejar, costuma querer. Trevenant. A gente pode dar uma energia psíquica. Comprando as cartas. Nossa. Essa mão foi muito boa. Foi muito boa mesmo. Aplicações de água, então a gente já conseguiu fazer aqui na sorte. Sorte não, o deck foi feito para isso. Conseguiu já encaixar um Wally e fazer Frogadiers já no primeiro turno. Vamos lá. Esse é o Trevenant que custa mais, faz o ataque ficar mais caro.
Isso é uma surpresa. Eu esperava ver aqui o Trevenant aqui da Loki. Isso é um problema, que ele vai precisar de 2 energias para poder bater, né? Claro que ele não é o ativo ainda. Golpe exaustivo do Deoxys. No próximo turno ele pode bater mais forte na gente. Tem que tomar um certo cuidado. Como tinha dito. Deixa eu só tirar uma dúvida. Durante a próxima vez de jogar o ataque golpe exaustivo desse Pokémon. Então o único jeito de se livrar disso é com o Sycamore, que a gente não tem aqui. Mesmo que a gente tenha um Greninja, ele não vai bater o suficiente. Serão 2 turnos de qualquer jeito. Vamos fazer aquele descarte então. O que eu quero ver aqui é um Fisherman no lixo. O Olin já consegui encaixar um. Fisherman só tem um. Um Ice Trainer. E um Lysandre. Ok. Queria uma Dive Ball. Dive Ball. Então, o próximo turno ele vai bater 60, então 90, 90, com coisa 120. A gente vai ficar na lata. Mas é suficiente. Vamos pôr esse aqui, vai que acaba colando um amigo nosso aqui. Então... Bom, vamos usar um talho de luar, redevolver essa energia na mão. 80. O próximo turno vai levar 90, vai dar 120, vai ser um dano bem grosso, pra dizer assim. Se tiver uma Muscle Bandage, tá frito. Aí, Trevenant Break. Trevenant Break dá 30 em todos os Pokémons do campo adversário. Delinquente vai fazer a gente descartar 3 cartas. Descartar aqui a Strainer, Sycamore. A gente continua aqui com o break pronto pra agir. Ele comprou. Bom. Sendo assim, ficou muito bom pra gente. Ficou muito bom pra gente. Então... 80, 60... Bom, tá aqui. A Estrela Ninja. Nocautear esse Pokémon. Comprar um prize. Vamos usar esse correio. Vai que vem coisa boa. Vem coisa boa. Dive Ball. Para outro Greninja. Na verdade eu tô querendo bater com o Frogadier que tem Muscle, né? Então vou recuar esse cara que tá com um certo dano. Pro Brigadier que tem Muscle. Dá esse Sycamore aqui, zerou nossas cartas. Bom, vamos guardar essa energia pra depois. A gente poderia usar aqui essa Estrela Ninja d'Água, mas vamos guardar. Então... ele é o ativo. A gente acho que não consegue bater, hein? Eu acho que a gente não vai conseguir bater. Vou tentar. Eita. Lagou. Agora eu fiquei na dúvida, deixa eu dar uma lida.
Pokémon, custos Pokémons básicos. Ah, desculpa, gente. Pokémon básico. Meu não é Pokémon básico, então não tem problema. Então a verdade é que o Trevenant do nosso amigo tem sérios problemas. VS Seeker. Provavelmente por um Lysandre. Ou Shaun, né? Então vai procurar algum Pokémon pra devolver pro banco, senão o jogo dele vai acabar agora. Aliás, Pokémon Fan Club, né? Provavelmente para fazer outros Trevenants. Gallade. Silencioso 30 em todo mundo. Bom, quanto de vida o nosso amigo tem? 160. Então, na verdade aqui a gente vai poder fazer um estrago muito grande. Ué, cadê o nosso... Eu jurava que a gente tinha um break aqui. Falha minha. Será que não tá aqui? Tá aqui. Bom. Não tem problema. Então a gente pode recuar. Dar um Water Shuriken aqui. Tem 160, então ele vai morrer. Comprar um Prize. Vamos ver quem que ele põe pra frente. Provavelmente vai pôr o Gallade, isso. A gente pode dar outra Estrela Ninja aqui. Pra dar um... Vamos lá, não dá nocaute aqui, pra dar uma força maior. Vamos botar uma energia aí e dar uma Shauna pra trocar essa mão que não tá muito legal. Sim. Ai, cliquei errado. É sim. Por favor. É. E... talho de luar. Corte de luar. Por favor. Bom, até aqui a gente pode ver que o jogo está muito a nosso favor. A não ser que ele consiga evoluir aquele Trevenant, o jogo acaba no próximo turno. Né? Porque eu posso fazer uma estrela gigante ali, naquele Phantump ali atrás. Opa. Coroa fica com 50. Com 150. Tem chance de nocaute, sim. Tem chance de nocaute, sim. Isso. Shuriken aqui. Esse cara tá batendo 100. Energia aqui. Shauna aqui. Podia ser um Sycamore, mas não quero perder a mão. E... talho de luar. Agora eu entendi que eu tô confundindo, que quando aperta de estalho, mas na carta de escorte... 2 prize. É, agora tá mais complicado ainda pro nosso oponente. Mystery. Ele pode fazer uma ascensão para poder buscar um Trevenant. Megafone, tirou os nossos itens.
Está buscando um Trevenant. Achou. 110. Na verdade a gente não precisa fazer. A gente poderia, se fosse um jogo mais complicado, a gente poderia jogar Cinza Sagrada, devolver aquele break pro baralho, usar o Wally, mas não será necessário. Vamos simplesmente recuar, usar as nossas habilidades, que vai ser o suficiente para dar nocaute nesse Trevenant. E é isso aí. Greninja Turbo em ação.